Uma vida financeira equilibrada e próspera, quem não deseja essa bênção para a sua vida? Mas como nós podemos nos organizar em cada fase da nossa vida financeira para que isso seja possível? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje, então vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. Meu nome é Miguel Ibiapino e aqui você irá encontrar um conteúdo de qualidade sobre planejamento financeiro e investimento para a criação de renda passiva. Desejo de viver de renda e ter uma vida financeira com segurança e prosperidade todo mundo tem. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não sabem, não possuem a menor noção do que fazer para conquistar essa vida tão desejada. E o que é pior, muitos acreditam que basta começar a investir que do dia para a noite se tornarão bilionários e não terão mais a necessidade de trabalhar para se manter. E esse pensamento infantilizado comumente leva a pessoa para dois caminhos muito infelizes. O primeiro deles, a depressão da inércia, por acreditar que nunca será capaz de implementar um projeto sólido de investimento para acúmulo de patrimônio e criação de riqueza. Ou para a frustração do constante recomeço, pois a pessoa até começa a investir, mas em razão dos seus desequilíbrios financeiros, acaba tendo a necessidade de resgatar o dinheiro que investiu para suprir as suas deficiências do seu orçamento. E a pessoa então fica nessa ciranda de começar a investir e parar, começar a investir e parar, e sem nunca manter de fato esse projeto de acúmulo de patrimônio ao longo do tempo. E isso ocorre pela falta de educação financeira, de não entender que existem fases e ciclos financeiros em nossas vidas que devem ser respeitados. Fases essas que eu explico agora para você. E a primeira fase da nossa vida financeira é o que nós denominamos de início da vida adulta. É quando a pessoa se torna economicamente ativa. E aqui não tem nada a ver com maioridade, mas sim no momento em que esta pessoa começa a ser geradora de renda. Algo que pode ocorrer, por exemplo, aos 16 anos de idade. Hoje em dia, com as inúmeras oportunidades que nós temos na internet, inúmeros são os jovens que com 15, 16 anos se tornam economicamente ativos, diga-se de passagem, muitas vezes gerando uma renda considerável por mês, através do empreendedorismo digital. E é justamente nessa fase que a pessoa tem a oportunidade de dar início à segunda fase financeira de nossa vida, que constitui o nosso crescimento profissional. E é justamente aqui, no momento em que nós temos essas duas fases financeiras da vida de um ser humano, o início da sua fase adulta como pessoa economicamente ativa e o início do seu crescimento profissional, que temos a grande oportunidade de darmos início a um projeto sólido de investimento a longo prazo. É claro que é comum nesta fase da vida uma boa parte dos nossos recursos ser destinada ao investimento no nosso aprimoramento pessoal, no aprimoramento da nossa carreira dentro do trabalho que nós exercemos ou até mesmo no crescimento do nosso empreendedorismo, caso estejamos exercendo uma atividade econômica como empreendedores. Mas isso de forma alguma descarta a possibilidade de você dar início a um projeto de investimento a longo prazo para começar o seu acúmulo patrimonial, para que esse patrimônio que está sendo acumulado comece a rentabilizar, gerando para você uma nova fonte de renda, renda passiva. Pois eu não estou falando aqui apenas de acúmulo de bens patrimoniais físicos, como apartamento, casa, terrenos. Eu estou falando de ativos financeiros, como ações e fundos imobiliários, que também são patrimônio, mas um patrimônio gerador de renda passiva através do recebimento de dividendos que são pagos por esses ativos. Mas compreenda, diante de um bom planejamento financeiro que deve ser executado de maneira contínua em sua vida, esse projeto de investimento de longo prazo, ele será executado de uma maneira paralela à sua realidade de vida, pois você deve estar preparado financeiramente para novos acontecimentos que irão trazer transformações
significativas em sua jornada. Não apenas no seu crescimento profissional, no crescimento do seu empreendedorismo, mas até mesmo a nível pessoal, no momento em que os seus filhos chegarem à sua vida, para que você possa estar preparado financeiramente para esta grande mudança. O problema é quando a ausência de um bom planejamento financeiro te obriga a parar com seu projeto de investimento de longo prazo, com seu projeto de acúmulo patrimonial, porque você não se preparou financeiramente para essas grandes mudanças em sua vida, como a chegada dos filhos, que, convenhamos, é extremamente impactante, não apenas sobre o ponto de vista emocional, mas também sobre o ponto de vista financeiro. E depois dessa fase de acúmulo patrimonial, que coincide com a fase na qual você se tornou economicamente ativo e com a fase na qual você se desenvolveu profissionalmente ou dentro do seu empreendedorismo, você chega então na fase de manutenção deste patrimônio que você acumulou ao longo do tempo. Pois nessa fase, a rentabilidade gerada por esse patrimônio será suficiente não apenas para o seu usufruto, mas também para você pegar parte desses recursos e continuar reinvestindo, não apenas para manter o patrimônio, mas para que você também possa continuar multiplicando. Pois, fazendo uma analogia com a história da galinha dos ovos de ouro, o momento aqui é de você usufruir desses ovos de ouro, mas preservando a sua galinha, que será o seu patrimônio acumulado, para que você possa continuar usufruindo dos ovos de ouro, que são justamente a renda passiva gerada pelo seu patrimônio. Algumas pessoas conseguirão chegar a esta fase de manutenção patrimonial mais rápida do que outras, mas é claro que sim, pois isso dependerá de inúmeros fatores. Uma coisa é uma pessoa assalariada que ganha 3 salários mínimos e separa parte desses seus recursos para os seus investimentos. Outra coisa é um profissional altamente reconhecido dentro da sua área de atuação, um médico, um advogado famoso ou um alto executivo com um alto salário que teve a oportunidade de separar uma quantia significativa desta remuneração ao longo dos anos. Contudo, eu trago a educação financeira mais uma vez para colocarmos em cima da mesa. Na definição dos seus objetivos financeiros, dos seus sonhos de vida, não se compare com absolutamente ninguém. E se você deseja trilhar um caminho certo para a frustração, essa avenida lamacenta se chama comparação. E hoje em dia, com as mídias sociais, isso se tornou uma tristeza, pois a maioria das pessoas acaba desejando sempre a vida alheia, considerando que a vida dos outros sempre é melhor do que a sua, esquecendo de estudar mais, trabalhar mais e investir melhor para realizar os seus próprios sonhos de vida. Então saiba estabelecer as suas metas financeiras de vida, eduque-se financeiramente para que você possa administrar melhor o seu dinheiro e investir os seus recursos financeiros para que você possa viver cada fase financeira de sua vida com maior equilíbrio. E se você deseja aprender a como fazer isso, estão abertas as aplicações para a nossa mentoria Finanças de Sucesso, uma mentoria focada em mentalidade financeira e planejamento financeiro, para que você possa aprender a desenvolver uma mentalidade financeira positiva para superar ideias limitantes sobre dinheiro que impedem você de ter uma vida próspera que tanto deseja. Onde você aprenderá também a administrar melhor o seu dinheiro através de um bom planejamento financeiro para fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E voltando aos nossos estudos, na fase de acúmulo e rentabilidade do nosso patrimônio, quais seriam os melhores investimentos para nós acumularmos patrimônio ao longo dos anos? Do meu ponto de vista, ações e fundos imobiliários seriam as melhores opções, pois esses ativos possibilitarão para você não apenas o acúmulo patrimonial, mas também a geração de uma nova fonte de renda em sua vida, renda passiva, através do recebimento de dividendos que serão pagos por esses ativos financeiros. Entenda, eu não estou dizendo que outras opções de investimento também não são uma boa opção, como por exemplo, as opções de investimento de renda fixa, que inclusive eu também ensino em minha mentoria Finanças de Sucesso. Mas se o seu objetivo for criação de renda passiva, sem dúvida alguma, ações e fundos imobiliários serão opções de investimento mais adequadas. E depois dessa fase de manutenção do seu patrimônio, nós chegamos então à última fase financeira da nossa vida,
que é a aposentadoria. Aquela fase onde nós temos uma redução significativa da nossa força de trabalho e muitas vezes nós não desejamos mais continuar com a nossa atividade laboral e desejamos então viver de renda. O problema é que muita gente se torna economicamente ativa, porém nunca investiu em sua qualificação para entrar na fase de crescimento profissional ou desenvolvimento do seu empreendimento e acabou ficando estagnada durante anos. E o que é pior, nunca desenvolveu um sólido projeto de investimento em sua vida para acumular patrimônio e gerar uma nova fonte de renda em sua vida. Então, quando chega na sua aposentadoria, essa pessoa não possui patrimônio e nem possui uma nova fonte de renda. E justamente numa fase da vida onde dinheiro não deveria ser uma preocupação, mas sim uma solução, essa pessoa acaba passando por sérios problemas financeiros. Quantos servidores públicos ao longo da sua carreira no serviço público acabam acumulando altas funções, vivendo de acordo com esse acréscimo em seu salário e quando se aposentam tem uma redução significativa em seu orçamento? Quantos altos executivos, após passarem anos acumulando patrimônio passivo, como mansão, carros de luxo, motos, quando se aposentam, o que recebem em sua aposentadoria não é o suficiente nem mesmo para manter esse patrimônio passivo que acumularam. Por isso, não negligencie as fases financeiras da sua vida, pois a sua vida não deve ser uma rotina de trabalhar, pagar contas para sobreviver. Sua vida pode e deve ser muito mais do que isso. Ela pode ser uma jornada de realizações, mas isso depende sobretudo de você e da educação financeira que você adquirir ao longo do caminho. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de apertar o sininho para que você receba mais conteúdos como esse. E coloque aqui embaixo as suas dúvidas, bem como os seus comentários. Eu quero saber em que fase da vida financeira você se encontra nesse momento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.